Olá, estudantes, pessoal que gosta de acompanhar minhas aulas no canal, ou você que está só passando, acabou de chegar, seja todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a dedução do método dos mínimos quadrados ordinários, que já é uma generalização quando eu estou imaginando mais de uma variável. Então nós estamos saindo da regressão linear simples e entrando no contexto da regressão linear múltipla. Essa aula é uma aula um pouco mais técnica. Se você veio para aprender, eu quero fazer uma regressão, professor, mas nem quero saber por que funciona, veja outros vídeos, talvez o próximo, em que a gente vai começar a fazer a implementação computacional em Python. Mas essa aula é para quem quer saber mesmo o que o método está fazendo. É a última aula que eu trato de um tão formal assim, esses conteúdos, porque como eu apontei, eu pretendo usar ferramentas computacionais. Você vai ver que o sistema de equações é muito complicado e não tem por que a gente ficar sofrendo com contas quando o nosso objetivo é resolver os nossos problemas de regressão. Mas cabe nessa aula você acompanhar e compreender algumas coisas que aparecem no MQO, o método dos mínimos quadrados ordinários. Então, quando nós estamos usando a regressão múltipla, o método dos mínimos quadrados agora é chamado de método dos mínimos quadrados ordinários. E ele nos ajuda a encontrar os coeficientes da equação preditora que minimiza os quadrados dos resíduos. Então a proposta ainda é a mesma da regressão simples. E aqui, se nós vamos encontrar os coeficientes, que podem assumir praticamente qualquer valor, mas que sejam coeficientes que minimizam o resíduo, nós vamos escrever a função resíduo, derivar e encontrar os pontos críticos de minimização. Então eu vou fazer isso aqui para duas variáveis, mas você já vai entender como isso pode virar um verdadeiro monstro quando eu trato mais de duas variáveis. Então, quando estamos tratando duas variáveis independentes, você pode imaginar 3, 4, 20, assim por diante. A função de regressão amostral, a FRA, vai ter esse formato aqui. Y é igual ao beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. Aqui os valores y, eles são valores previstos pelo método. Por isso que a gente usa esse símbolo chapéu. Quando a gente mede algumas observações, digamos lá, n observações, nós encontramos valores que acreditamos serem reais para esses dados, que são os seguintes, nesse caso, triplas ordenadas. x1n, x2n, yn são n observações, e para cada observação eu coletei um valor da variável x1, um valor da variável x2 e um valor da variável de resposta. Agora a gente sabe, né, que mesmo para os valores observados, a previsão não vai ser certeira. Mas o método aqui não tem esse objetivo. O objetivo não é encontrar uma função que passa em todos os pontos. Porque quando essa função passa em todos os pontos, embora o resíduo seja nulo nos pontos observados, nos outros valores pode acontecer de resíduos muito grandes. Então, o método dos mínimos quadrados estabelece uma função que diminui os resíduos. E é uma função linear do primeiro grau. Você poderia pensar, professor, não seria melhor acertar os pontos que eu tenho certeza? Mas, estatisticamente, não é algo interessante, porque geralmente eu quero usar isso não para prever os valores que eu já observei, mas sim para fazer estimativas daquilo que eu não conheço. Então, se eu forço o método, forço a estimativa a passar em todos os pontos, que isso tem um nome, chama-se interpolação. Se eu faço a interpolação, eu acerto nos valores que eu já conheço, mas os erros nos valores que eu desconheço ficam maiores. Então a minha estratégia, sabendo que há uma linearidade, é você diminuir os resíduos, dando liberdade para que a função que a gente vai traçar não passe necessariamente em todos os casos. Entretanto, nós fazemos aqui a minimização dos resíduos. São problemas distintos.
Agora, se o valor previsto já não é o mesmo que o valor observado, então tem resíduo. O que quer dizer isso? Se o valor que eu previ ali com a função em azul já não é o mesmo que eu olhei no meu experimento, tem um resíduo. E esse resíduo ele pode ser escrito pela mesma expressão que já trabalhamos anteriormente. Ou seja, resíduo em estatística é a diferença do valor observado pelo valor previsto. O método dos mínimos quadrados busca minimizar não o resíduo, mas o quadrado do resíduo. E o motivo eu inclusive já discuti anteriormente, que quando a gente falou métodos mínimos quadrados para regressão simples, né? E o motivo é que a soma poderia dar nulo, enfim, dar várias coisas que não seriam interessantes. Então a gente pega esse valor aqui e eleva ao quadrado. Agora, essa expressão, ela é o resíduo. Eu posso escrever para a função que eu tenho uma nova equação de resíduo. E esse valor que eu acabei de escrever é o quadrado do resíduo, considerando que a forma da regressão amostral é uma função do primeiro grau. A gente já sabe a forma, mas não determinou os coeficientes. Esse quadrado que eu obtive é o quadrado de um resíduo em particular. No método mínimos quadrados, nós fazemos a minimização da soma dos quadrados dos resíduos. Está aqui, essa expressão é então a soma dos quadrados dos resíduos. Minimização de uma função, por mais complicado que seja, ela é feita pelo teste da derivada. Nesse caso, estamos falando de uma função de várias variáveis. E o teste da derivação cai em alguns sistemas de equação, porque eu tenho várias variáveis para controlar. Então, eu vou chegar nas seguintes equações. Não é um critério simples de compreender, mas o que eu escrevi aqui são as derivadas parciais em relação a β0, β1, β2, iguais a zero da função resíduo quadrado, quadrado dos resíduos totais. E o que isso aqui faz, a derivada, sem querer entrar muito em cálculo, embora tenha aulas completas aí no canal, é mapear os diferentes valores de β0, β1 e β2, que são os parâmetros que eu preciso definir para estabelecer a função de regressão amostral, mapear esses valores e dizer assim, essa combinação β0, β1, β2 é a que minimiza os resíduos. Então, essas equações recaem num sistema de equação, que eu vou escrever aqui só para os mais curiosos mesmo. Tá, é tão ruim de escrever até que eu só copiei aqui e colei. Então, tá aqui, são as derivadas parciais. Esse sistema de equações, quando a gente for resolver, ele vai nos dar os valores de β0, β1 e β2. Aqui são k mais um coeficientes a determinar. Se você está falando de duas variáveis, x1 e x2, são 3 fatores a se determinar, β0, β1 e β2. E aqui a estratégia é a mesma que a gente está fazendo isso. Você escreve o resíduo, calcula o sistema e resolve. Resolver sistemas, complicadíssimo. Quem fala que é fácil é porque ficou em sistema 2x2, no máximo 3x3 no tempo da escola. Quando a gente está falando de regressão linear múltipla, os sistemas de equações podem ser facilmente 8x8 para começar assim um problema simples, 6x6, 8x8, que já é uma coisa que você não resolve na mão, a chance de erro é enorme. Mas os problemas reais mesmo, muito mais do que isso, 100%, enfim. Resolver um sistema de equação desse tamanho é um desafio gigantesco. Por isso que nós usamos métodos computacionais. Só de curiosidade, esse sistema que eu deixei separado para vocês é o sistema de equações que a gente precisa resolver, que tem n mais uma equações, n mais uma incógnitas, para determinar β0, β1, β2, β3, dependendo de quantas variáveis você tem. É um problema difícil? Claro que é. Então por isso que aqui acaba o lenga-lenga da matemática. Em que sentido? Esse negócio de ficar desenvolvendo conta e fazendo. Legal que dá certo. O que eu quero que você olhe e fale assim, ô professor, dá certo mesmo. Ó, se eu fizer isso, seguir por esse caminho, encontrar os resíduos, pegar os quadrados, encontrar os menores valores, mapear os β0, β1, β2, β3, que minimiza o quadrado resíduo, eu terei a melhor função que passa, que descreve o conjunto de dados.
É isso que tem que entender, que o método faz isso. Porque a partir daqui, da próxima aula, nós chegamos assim num dos momentos mais ricos do curso. Eu já vou adiantar a propaganda agora, mas no próximo vídeo daí a gente volta a falar sobre isso, que eu sei que é onde tem mais procura, que é, se o problema é tão sofisticado assim, e se eu preciso de computador, como que eu uso o computador, programação, já adianto, Python, para resolver esse negócio aqui? Porque eu não vou fazer na mão, eu quero, na hora de resolver meus problemas, um software que faça isso. E você está certíssimo na sua forma de pensar. Por isso que na próxima aula a gente vai começar a ver programação. Se você chegou até aqui, manda o seu salve e não perca a aula seguinte, que aí eu vou fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com vocês como executar uma regressão linear básica. Ah, professor, mas eu não sei Python. Eu vou usar uma ferramenta simplificada de Python, que é um Python online que tem no Google Colab é o nome. Eu vou mostrar para você como roda um código do básico, do básico, do básico, e todo direcionado para regressão. Ah, professor, mas eu quero fazer gráfico. Não tem. Ah, mas eu quero tratar dados, pegar minha planilha. Não tem, aí você vai ter que pesquisar. Mas dado um conjunto de dados, nós vamos usar o software para executar a regressão desse conjunto de dados e tirar uma série de análises, que não são poucas. Tanto que daqui para frente eu cheguei só na metade do curso, nem na metade, pra falar a verdade. Então tem muita coisa aqui pela frente que agora vai envolver programação. As aulas vão ficar um pouco diferentes, vou pensar ainda como eu vou fazer para escrever código aqui, mas qualquer coisa eu compartilho no Google Colab. Se você está gostando, deixe seu comentário, se inscreve no canal e um abraço.